Obrigado pela presença de vocês, né? O evento de hoje é uma Master 45, né? E a gente aproveita a expertise de um alumni nosso, que é o Enio, né? Uma expertise sobre o assunto LGPD, né? Traduzir essa sopa de letrinhas para o ambiente de conselho, o ambiente de conselho consultivo, né? E o Enio é colega meu de conselho, tem bastante experiência nesse assunto, né? Então, o modelo de Master 45 é uma explanação aí de 20 minutos que o Enio vai fazer para a gente através do material, né? E aí, nos 25 minutos finais, é aberta a pergunta que vocês podem fazer diretamente para ele, né, no canal aberto, e a gente encerra o evento às 18h45. Então, Enio, contigo, né? Boa sorte e sucesso. Obrigado. Bom, eu vou começar abrindo a conversa e primeiro dando boa noite a todos e obrigado pela presença. Eu vou falar de mim só o tempo suficiente para explicar por que eu vou fazer a abordagem que eu vou fazer. Primeiro, eu sou engenheiro, quer dizer, logo, LGPD é uma lei, muitas vezes tratada por advogados, mas eu não sou advogado, eu sou engenheiro e tenho experiência em TI, tanto executiva quanto técnica, e transformação digital. E a LGPD, segurança da informação, dentro do meu contexto, foi uma atividade que eu passei a lidar há alguns anos atrás, sempre acreditando que se tratam de modelos de governança muito mais do que legislação. Isso quer dizer que, se a gente atender aos requisitos de um modelo de governança que contempla os princípios, objetivos e métricas da LGPD, ou da Lei Geral de Proteção de Dados, que são os objetivos de privacidade e proteção de dados, a gente vai acabar cumprindo a legislação. Então, a nossa abordagem aqui ela vai ter muito pouco de jurídica, né, e muito mais de governança e de modelos de referência. Isso começou, quer dizer, quando esse slide é o slide que veio até de um curso do Celint, que eu cheguei a participar com uma aula de transformação digital e inovação, onde se falou em transformação digital e o papel do conselho nessa transformação digital. E, normalmente, quando isso acontece, não só em ambientes de conselho, mas em ambientes de um modo geral, né, se fala muito de inovação, se fala de estratégias digitais, se fala de cultura digital, experiência do cliente, inteligência artificial, uso de dados, ou seja, todo o lado, vamos dizer assim, voltado para a beleza e para, vamos dizer assim, a melhoria dos processos por causa da tecnologia. Mas, normalmente, a gente esquece, né, e se esquece nessa discussão, disso que está em lilás aí no desenho, né, que é a governança digital. Que, resumindo, ela tem dois lados, ela tem políticas e normas que visam a tratar da segurança e da privacidade dos dados, né? Ou seja, quando se fala em transformação digital, além de tudo aquilo que ela beneficia as organizações por conta vamos dizer, da melhoria operacional, estratégica, etc., pelo uso das novas tecnologias, ela traz dentro do bojo, né, riscos. Riscos do uso de dados, riscos de plataformas tecnológicas que normalmente não são muito bem tratados, né? Então, na época, quando a gente fez esse curso, a gente conversou sobre esse assunto, a gente já falava, e eu vou começar a conversa por aí, que os conselhos precisariam se envolver mais, né, na questão da governança digital, né? Só para a gente ampliar um pouco o que é governança digital, quer dizer, ela envolve segurança da informação, ela envolve governança dos dados. Se você usa a tecnologia, se você tem estratégias digitais que impactam eficiência, impactam melhoria na tomada de decisão, e se você fala, inclusive, em inteligência artificial com uso intensivo de dados, se você não tem uma governança dos seus dados, essa governança trata da segurança, da privacidade, da qualidade desses dados, você pode ter impactos negativos muito, muito ruins, né? Então, a governança digital ela trata da governança de dados, da própria segurança da informação e do compliance e regulamentação. Então, ampliando um pouco mais a discussão inicial, quer dizer, se o Conselho já tem a responsabilidade ou o papel dentro do que se fala de transformação digital, ele também o tem, né, dentro da questão de governança digital, né, que basicamente são princípios de governança iguais à governança corporativa. Quer dizer, conjunto de processos, estruturas políticas que orientam o uso e gestão da tecnologia para garantir eficiência, transparência, responsabilidade e
né, protege dados e melhora a prestação de serviço, quer dizer, governa a transformação digital. Então, antes de falarmos em LGPD, né, eu, pessoalmente, já acredito que a governança digital já é parte do papel dos conselhos, né? Independente dos modelos de compliance e regulações que existam. E existem várias, né? Aí, em vermelho, vocês podem ver um monte de letrinhas. Se LGPD já é um conjunto de letrinhas, aqui a gente tem muito mais. Então, vamos só exemplificar com aquilo que até está por extenso. Política Nacional de Cibersegurança, né, aprovada no final do ano passado. O marco regulatório de IA, de inteligência artificial, que está em andamento no Congresso. CIS-V8, que é um padrão. ISO 27001, que é segurança da informação. ISO 27005, que é gestão de risco e segurança da informação. ISO 27701, que é gestão da privacidade e proteção de dados. Né? É uma parte da ISO. Aí você tem PCI, que é procedimento financeiro, SOC 2, que é dos contadores americanos, NIST. Aí vem os três itens regulatórios que são leis ou regulamentos de proteção de dados, que é a LGPD, que é a brasileira, a GDPR, que é a europeia, e a CCPA, que é a da Califórnia. Né? Ou seja, esses três eu estou colocando aqui como mais importantes, existem outros, existem na Índia, existem na Colômbia, na Argentina, enfim, que são leis ou regulamentos que vieram até por conta de recomendação da OCDE para administrar ou gerenciar a questão da privacidade e proteção de dados quando esses dados são pessoais. Então, se o conselho, ou mesmo a direção das empresas, já está preocupado com a governança digital, como eu acredito que deveria, né, a gente já tem instrumentos hoje suficientes, independente da pressão legal, para tratar desse assunto. E eu, honestamente, acredito que a gente deveria pensar nesse assunto, até independente da legislação. Mas a conversa aqui é sobre a LGPD. Então, vamos conversar um pouco sobre a LGPD. Primeiro, contando um pouco a história, quer dizer, ela está em vigor desde setembro de 2020, né? Mas ela veio lá do Código de Defesa do Consumidor, que já tinham artigos que tratavam da privacidade e proteção de dados do consumidor. Né? Depois veio, através de decreto, em 2013, a Lei do E-Commerce e o Plano Nacional de Consumo e Cidadania, que ampliava um pouco mais essa questão da privacidade e proteção de dados em termos das relações de consumo. Né? O Marco Civil da Internet e, finalmente, a lei em 2018, que entrou em vigor em 2020 e, a partir de agosto de 2021, já existem as sanções aplicadas pelo órgão regulador. A gente já vai falar um pouco disso. Além disso, a gente tem hoje, no Congresso Nacional, o Marco Regulatório de Inteligência Artificial, a gente tem a Política Nacional de Cibersegurança, que foi aprovada em dezembro do ano passado. Ou seja, a gente tem um arcabouço legal bastante interessante em cima de não só de segurança da informação, mas como de uso de dados, a governança de dados, bem como privacidade e proteção de dados no âmbito dos dados pessoais. Ok? Quando a gente falou um pouco antes da governança de dados, a gente não está falando só de dados pessoais, a gente está falando de dados pessoais, mas dados da empresa como um todo, que também são importantes para o Conselho pensar sobre o assunto. Então, privacidade, proteção de dados, governança de dados são disciplinas importantes para o Conselho, e a LGPD, em particular, quando esses dados são dados pessoais. Do que trata, então, a LGPD? Ela trata de dados pessoais e dados pessoais sensíveis. As pessoas misturam um pouco isso. Né? O que são dados pessoais? Todos aqueles dados que identificam pessoas. Nome, endereço, telefone, placa de carro, dados de localização, endereço IP, são dados pessoais, dados que permitem a identificação unívoca de um indivíduo. O que são dados pessoais sensíveis? Todos aqueles dados que dão margem para uso indevido, para manipulação, para chantagem, para golpes ou para preconceitos, né? Que são, por exemplo, origem de raça ou étnica, opiniões políticas, dados médicos, dados genéticos, biometria. Né? Isso são dados pessoais sensíveis. A LGPD trata dos dois dados e ela regulamenta, sob o ponto de vista de uma lei, né, tudo aquilo que pode ou não pode, ou como pode ser feito em relação ao uso das empresas desses dados das pessoas. Então, uma coisa importante é que a LGPD ela é orientada ao CPF, não ao CNPJ. O CNPJ tem que cumprir a LGPD para garantir os direitos do CPF, dos dados os quais ele trabalha. Né? E a LGPD nada mais é do que um reflexo
dos modelos e princípios e práticas, né, que já existiam antes. A GDPR+, que é a europeia, a LGPD-, mas tanto uma quanto outra, elas têm como base os modelos de referência. ISO, CIS, 27701, enfim, vários modelos de referência que já existem, né? A LGPD, no seu artigo 50, ele fala que os controladores e operadores, o que é controlador, o que é operador? Controlador é aquele que detém e gere os processos de tratamento de dados pessoais. O que é um operador? Quando você terceiriza esse tratamento com uma outra entidade, essa entidade trata os dados em nome do controlador. Isso é um operador. Então, por exemplo, uma empresa que processa a sua folha de pagamento no escritório de contabilidade, o escritório de contabilidade seria o operador do tratamento de dados de funcionários para a folha de pagamento. E o controlador é a empresa que detém os funcionários, ou cujo quadro de funcionários é dela, né? Então, isso é controlador e operador. O que é titular? Titular somos nós, ou os funcionários, ou aqueles com que as empresas se relacionam, né? O que é o encarregado? O encarregado é uma pessoa, é um indivíduo que é o responsável para atuar como canal de comunicação entre o controlador e os titulares e o último stakeholder aqui, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela foi instituída junto com a lei, ela está ainda se organizando, ela já fiscaliza, ela já pune, mas ainda muito timidamente, né? Então, se vocês fazem a pergunta, mas isso já está em regime? Não, não está, porém, vai estar daqui a pouco, né? Mas o mais importante é a questão do artigo 50, que dentro da LGPD, aí ela assume, né, que a LGPD e suas regras se baseiam no modelo de governança, né, que estabelece regras de funcionamento, objetivos, obrigações, riscos e etc., né? E mais, isso é o caput do artigo, lá para dentro, fala que esse modelo tem que fazer parte do modelo de governança corporativa das organizações. Isso quer dizer que a própria lei já sugere e já se assume como um modelo de governança, né? E esse modelo de governança, eu coloquei aqui esse bolograma para a gente ter uma ideia, né? Não é completo, é só para a gente ter uma ideia, né? Ele tem princípios, como todo modelo de governança, ele tem princípios, aqui não são todos, são alguns, mas minimização de dados, só use o dado que você precisa usar. Transparência, o titular precisa saber e ter conhecimento dos dados que a gente trata. Segurança, mas ele precisa ter o princípio da segurança dentro do tratamento de dados. Responsabilidade e prestação de contas e finalidade legítima. Esse é um aspecto importante. Não se trata de dados pessoais, e isso a lei é clara nesse assunto, assim como o seu modelo de governança e aquelas melhores práticas que eu falei antes, né? Diz o seguinte: você não pode tratar um dado para qual você não tem legitimidade, ou seja, que não tem nada a ver com o seu negócio, né? Ou seja, você precisa justificar todos os tratamentos de dados que você faz, né? E daí vem drivers, etc. E aí, indicadores, políticas. Então, o que a gente está falando quando se fala em LGPD é exatamente como a gente implementa este modelo de governança, né? Se a gente implementar um modelo de governança, a gente vai implementar a lei, né? Isso não prescinde, né, de um suporte jurídico. A gente sempre fala, o suporte jurídico é importante, porque uma coisa é a responsabilidade legal e as implicações legais. A outra coisa são os princípios de funcionamento dentro da organização. E a noção de risco ela é relativa, quer dizer, o risco operacional é né, função do tratamento de dados pessoais, né, mas o risco legal ele pode ter aspectos e visões diferentes conforme a aplicação da lei naquela organização em particular. Então, assim, apesar de eu estar olhando com viés muito mais de governança e muito mais sob o ponto de vista técnico, né, processual, a visão jurídica é importante. O jurídico é um stakeholder importante, assim como TI e assim como as próprias áreas de negócio, porque quem trata dado pessoal não é TI, é só um instrumento, né? É a própria área de negócio, ok? Então, esse desenho ele está ilustrando que a gente pode entender a aplicação da LGPD e a implementação da LGPD como estabelecer uma conformidade com um modelo de governança bastante claro, né? Até para fazer a distinção, né? O modelo a gente é conforme a um modelo de governança e a um modelo de referência.
e a gente cumpre a lei, né? A gente não é conforme a lei, né? A gente cumpre a lei. Então, assim, a gente tem um modelo de governança que nos permite cumprir a lei, né? E é esse o propósito disso. E aí, quer dizer, a gente volta e retorna à questão do conselho, qual é o papel dele? O papel dele é ser fiel depositário desse negócio, né? Fazer com que esse modelo seja aplicado dentro da organização. Mas antes de detalhar isso, e a gente encerrar para chegar nas perguntas, né? Existe um capítulo na lei muito importante que é totalmente negligenciado. Existe algum microfone aberto. É um capítulo que é importante, ele é negligenciado. Quer dizer, normalmente você não vê ele sendo tratado vamos dizer, com a clareza e com a profundidade que devia, que é a segurança dos dados e a confidencialidade dos dados em plataformas tecnológicas. Quer dizer, a LGPD é uma lei, ela é um modelo regulatório, ela tem questões regulatórias e processos regulatórios, até no desenho aqui, né, a gente tem processo ali em rosa, né, gestão de solicitação de titular, mapeamento de dados, incidentes de segurança, análise de risco, etc. São processos regulatórios, mas ela tem ela exige que as organizações tenham uma infraestrutura segura, medidas de segurança, né, que deveriam ser auditáveis. E isso normalmente é deixado num plano meio de lado, né? Isso talvez seja a coisa mais importante de todas, não que o modelo regulatório não o seja, mas se você não tem segurança da informação, dificilmente você vai conseguir cumprir as outras coisas, né? Porque você vai estar sujeito a risco de falhas, a risco de vazamento, que você não vai controlar da maneira adequada. Portanto, eu coloco a questão da segurança da informação como um componente dentro da LGPD. É claro que a LGPD, sempre lembrando, ele trata da privacidade e proteção de dados pessoais. Não que isso não deva existir para os dados que não são pessoais, mas a gente aqui está falando de dados pessoais, do escopo da LGPD. Finalmente, quer dizer, qual é o papel do Conselho? Quer dizer, para a gente fechar a conversa. Quer dizer, primeiro, o Conselho não é um executor, ele não vai lá executar essas coisas, mas ele tem como responsabilidade, ou deveria ter como responsabilidade, e eu defendo isso, o Yuri, lá no nosso mandato lá, a gente discutiu esse assunto, quer dizer, a gente tem que incentivar e promover essa cultura dentro da empresa, assegurando que vai ser dada a transparência devida e ter a responsabilidade pelo tratamento desses dados pessoais. Quer dizer, o conselho, assim como a direção da empresa, inclusive, é responsável por isso, né? A promoção da cultura é muito importante, quer dizer, garantir que isso vai ser disseminado na empresa e que a empresa vai absorver esse tipo de conceito. Segundo, garantir que a organização cumpra as exigências legais de dados pessoais. É claro, se você está trabalhando com governança corporativa, tem que, no mínimo, cumprir a lei, e a LGPD é uma lei. Independente de você ter ou não ter os procedimentos, a lei terá que ser cumprida. Nada melhor para cumprir a lei do que você ter um modelo de governança na retaguarda, né? Então, assim, o papel do Conselho é fazer com que isso aconteça, é ajudar e promover e garantir que isso aconteça, que isso desça para dentro da organização como um todo, né? E, obviamente, monitorar e supervisionar essas práticas e olhar os indicadores no final das contas. Você tem um modelo de governança, o que você avalia? Né? Você avalia os indicadores, se aqueles indicadores estão dentro das métricas aceitáveis para isso. Então, acompanhar também é parte do papel do Conselho. Então, recapitulando, né? Eu falei que tudo isso parte do modelo da transformação digital, né? Que tem um componente muito importante, que é a governança digital. Essa governança digital, ela tem, entre outras coisas, políticas e normas associadas à segurança e privacidade de dados, né? Isso, quando se desdobra para dentro de dados pessoais, a gente tem modelos regulatórios específicos, no Brasil, a LGPD, fora do Brasil, o GDPR, na Califórnia, a CCPA e outros países, as suas, né? E essa lei, ela é embasada e ela até propõe que você tenha um modelo de governança que a suporte. E esse modelo de governança que a suporte precisa fazer parte do modelo de governança corporativa, né? Existem artigos importantes, o primeiro deles diz respeito à questão da segurança da informação, né? Além daquele que eu falei da questão da própria governança, né? E, finalmente, o papel do Conselho é ter os skills necessários para poder não só promover essa cultura dentro da empresa, reforçar que essa cultura vai ser adotada e garantir que isso vai ser feito efetivamente para que as normas e leis sejam cumpridas.
né? E, principalmente, monitorar o nível, né, da qualidade com que isso é cumprido, né? Fechando os stakeholders necessários são TI, precisa ter um jurídico e as áreas de negócio precisam estar envolvidas, né? Porque quem trata dados, no fim das contas, são as áreas de negócio, né? Com o apoio da tecnologia, né? Porém, os processos são executados pelas áreas de negócio e cabe a eles a proteção. Ok? Era isso que eu queria passar para vocês até aqui, e agora estou aberto para a gente conversar um pouco e compartilhar algumas ideias. Perfeito, Enio. Obrigadíssimo aí pela explanação. Existem três perguntas aqui que estão no chat, mas como é modelo Master 45, eu estou pedindo aqui, primeiro pelo Luciano. Abra o microfone aí, Luciano, e já faça a pergunta diretamente para o Enio, por favor. Depois é o Paulo, depois a Vera. Bom, boa noite a todos. Uma alegria estar aqui mais uma vez numa reunião do Celint. Eu trabalhei durante 2 anos como responsável pela Lei de Acesso à Informação, antes da gente ter a LGPD, né? Então, eu fiquei com a impressão, quando saiu a LGPD, comparando as duas leis, que há pontos de divergência. A Lei de Acesso à Informação, ela é bem ampla, quer que dê acesso a tudo, né? E a LGPD, ela restringe. Então, eu queria saber a opinião aí do nosso palestrante, nosso professor sobre isso. Olha, eu concordo com você, tá? Eu acho que a lei de acesso à informação ela é uma grande, e a lei, a LGPD, ela envolve uma contradição em relação a certos aspectos, né? É, por exemplo, eu vou citar um caso que sempre me causa estranheza, né? E, principalmente quando a gente faz trabalhos, a gente já fez trabalhos para escritórios jurídicos, né? Acesso a processos é público, né? E os processos têm dados pessoais. Isso é uma coisa que eu pessoalmente, até agora, não consegui entender como é que essa coisa funciona. Mas é uma contradição, sim, que eu não sei como é que se resolve, né? Só que a lei de acesso à informação ela prevalece. Logo, eu não, onde os advogados entram. E pelo que eu entendi dos advogados, a lei de acesso à informação prevalece, né? Pelo menos no setor público, né? Entendi. Tribunal o o que mais me impressiona são os dados de processo. Tá? Qualquer um pode entrar lá e saber processo, dados de processo sem problema nenhum. Eu aproveito para colocar um exemplo, né? Eu fui fazer uma consulta no pagamento de partidos políticos para pessoas físicas e jurídicas no Físicas. site. Não, físicas e jurídicas, né? O que os partidos pagam para essas pessoas, né? Eu fui consultar para a necessidade da empresa que eu trabalho. E cheguei lá, no próprio site do Tribunal Superior Eleitoral, o CPF está disponível na sua integridade, com seus 11 caracteres. E quando você entra em site de empresas que cumprem a lei, ela oculta o início e o final do CPF e deixa só 4 ou 3 dígitos aparecendo. Então é uma contradição, realmente. É uma contradição e existe, né? E essa contradição, acho que aconteceu alguma coisa, eu perdi Vocês estão me ouvindo ainda? Estamos ouvindo. Nós tiramos a Tá. apresentação só, Enio, para Tá, porque todo piscou mundo. minhas telas todas aqui, eu também vou susto. Obrigado. Mas lembrando, Enio, só lembrando, nós temos ainda o Paulo Abrantes e a Vera e o Gabriel com perguntas Ok, para não, fazer. tá respondido. É uma contradição e eu não sei Pronto. exatamente como é que essa contradição vai ser resolvida. Beleza. Vamos lá, Paulo. Boa noite, Yuri, boa noite, Enio, os demais colegas. Boa noite. Muito boa a tua apresentação, Enio. Eu queria te perguntar, na tua Obrigado. opinião, como é que os conselhos devem se preparar e responder a incidentes de vazamento, né, violação dos dados, que de uma forma que esteja garantindo aí as questões aí da LGPD? Como é que você acha que isso pode acontecer da melhor forma? É uma ótima pergunta. Na verdade, a resposta a incidente de violação, que é o previsto na lei, né, e previsto no modelo de governança, né, e não, a gente não está falando de incidente de segurança, a gente está falando de incidente específico de violação, né? Esse é um modelo regulatório com regras bem definidas, ou seja, esse processo precisa estar implementado, né? As empresas precisam saber o que fazer e quais são as instâncias a tomar. Na verdade, assim, a posição do conselho sempre apoiar e orientar, né? Mas esses processos precisam estar vigentes.
né? Por exemplo, quer dizer, se o vazamento é um vazamento de menor monta, etc., você não precisa tomar certas ações. O Conselho tem que só apoiar, no sentido de entender e suportar as decisões tomadas pela organização. Eu acho que o Conselho não tem papel de decidir nem de tomar, vamos dizer, a ação, né? Mas o Conselho deveria ter a capacidade de orientar, né? Mas, assim, o incidente de violação é um incidente que está previsto, né? Inclusive a volumetria, o quanto isso é, quando você tem que avisar o titular, quando você tem que avisar a própria NPD. Então, assim, isso é um modelo regulatório que está muito bem especificado. Então, assim, do ponto de vista de ação, não tem muito para onde se fugir, né? Sob o ponto de vista de fazer com que a ação seja tomada, aí sim, eu acho que o papel do Conselho, assim como da própria direção da empresa, é importante. Mas o principal papel aí não está nem em um lugar nem outro, está no encarregado, né? Dar o empowerment necessário para o encarregado poder atuar, né? Porque o que a gente vê muitas vezes, o encarregado não tem esse empowerment, né? E aí ele fica perdido, né? Porque no fundo a responsabilidade acaba sendo dele. Perfeito, Enio, obrigado. Vera, está contigo. Bom, Enio, pela sua experiência, pela sua vivência, como é que você vê a aderência, o envolvimento do C-Level, né? Os C-Levels para esse tipo de tema? E se tem adesão, tem a ver com o tamanho da empresa, com o segmento de mercado? Como é que você está vendo isso? Obrigado, Vera. Adoro essa pergunta. Essa pergunta é a que eu mais queria que alguém fizesse, porque é a oportunidade que eu tenho de tentar mostrar, né, como é que eu enxergo isso aí, né? Como é que eu estou vendo o cenário. Aqui no Brasil, quer dizer, a gente vê, a gente está trabalhando com isso já dentro da DORSA desde que a lei existe, desde lá do princípio, quando nem estava em vigor ainda. E a adesão ela sempre foi muito baixa, né? Por que a adesão é baixa? Porque a percepção, né, de que esse tipo de modelo de governança é um modelo de governança necessário, né, independente de ser uma lei ou não, independente de ser multado ou não, isso seria necessário dentro da organização, também não é percebido, né? E como o trabalho de conformidade é um trabalho que pode ser custoso, né, tanto em termos de dinheiro quanto em termos de tempo, principalmente se a gente começar a entrar pelas disciplinas de segurança, etc., os empresários não querem gastar esse dinheiro, né? Porque acham que tem outras coisas para gastar. Esse dinheiro não aparece no DRE, risco não aparece no DRE, esse é que é o grande problema. Então, assim, no dia que a gente conseguir mensurar o risco em valor, os empresários e o C-Level vão começar a prestar atenção. E eu não estou nem muito preocupado com o C-Level nem as empresas maiores, porque de alguma maneira elas têm que prestar atenção. Se você desce isso para as empresas familiares, né, até de médio porte para grande, essa ideia não rola, mas não rola mesmo. As pessoas dizem, não, eu não vou investir dinheiro nisso. O que eu posso fazer para conseguir, vamos dizer assim, contemporizar, né? Ter meus excludentes de licitude, como fala assim, se alguém me pegar, o que eu faço, né? Então, assim, normalmente são projetos feitos com profissionais de direito que fazem um arcabouço legal que protege. Então, assim, é muito comum você ver se você for olhar como cliente, você vai ver que muitas vezes até inverte o papel, né? Você tem que assinar o negócio ou marcar o negócio como se você concordasse com a LGPD. Não é bem isso que acontece, que deveria acontecer ao contrário. A empresa deveria dizer para a gente o que ela faz, etc. Então, assim, a adesão é baixa, né? Do C-Level, etc. Isso é muito apoiado pela falta, vamos dizer assim, de iniciativa do próprio órgão regulador, que também ainda está muito leve, né? Mas, assim, eu entendo, e aí é pessoal, que isso deveria ser uma preocupação das empresas com a sua própria sobrevivência, né? A gente como conselheiro, né, a gente fala em risco o tempo todo, gestão de risco, gestão de risco. Isso é um risco gigantesco, liability danada, né? Se a NPD não multar, as ações nos tribunais vão rolar, e isso vai causar prejuízo, vai causar quebra de reputação, etc. Quanto vale esse risco, né? Então, eu caminharia muito por aí. O meu argumento é muito por aí, né? Você tem um risco, né? Se a gente conseguir mensurar esse risco,
a adesão vai ser maior, muito mais pela questão da lei, pela necessidade, né? A lei não deveria ser, por si só, o grande motivador, embora cumprir a lei é alguma coisa necessária, né? Eu respondi tudo, Vera, ou ficou faltando alguma coisa? Das que aderem, você percebe que tem a ver com o tamanho da empresa, Isso. de negócio? Mais ou menos. Assim, as empresas... Porque aí a gente não está falando do tamanho da empresa. Às vezes uma empresa... Depende do que a gente define como tamanho. Nós vamos falar em número de funcionários, por exemplo, né? Às vezes tem empresas com 10, 15, 20 funcionários que movimentam bilhões de informações. O risco dela é alto. Quer dizer, ou seja, a adesão tem mais a ver com o risco que ela corre do que com o tamanho dela, né? Isso é muito pouco avaliado. Então, eu sou uma empresa muito pequena, não preciso disso aqui. Só que ela tem banco de dados, ela trabalha né, com dados para todo quanto é lado, vende dados, faz o que faz e ela nem se preocupa, né? Porque ela acha que o nível de exposição dela no mercado, a fiscalização é baixo. Isso é verdade porque, vamos dizer, os clientes dela, ou melhor, os titulares que têm seus dados com essas empresas menores que movimentam muitos dados, né, não têm a consciência desse direito, né? Isso também é um outro ponto que diminui a adesão, né? A sociedade ainda não entendeu exatamente qual é o seu papel nisso, né? Então, ela acha que ainda, até por conta do discurso das empresas, né? As empresas acabam se invertendo, e aí a sociedade acha que isso é uma coisa de empresa. Não, é uma coisa dela, é um direito nosso, né? Então, enquanto a gente não exigir esse direito, as empresas também não vão se mexer muito, a menos que elas achem que isso é importante para elas, né? Para fechar, muita gente não dá conta, mas assim, eu falo muito isso. Quem fala em ESG deveria estar preocupado com isso, com privacidade e proteção de dados, né? Por quê? Porque roubo de dados leva a fraude, leva a problemas sociais graves, né? É um constrangimento, e a gente vive uma epidemia de fraude, né? Que causa problema para muita gente, né? Então, a privacidade e proteção de dados é item social também, além de cumprir a lei que é de governança. Então, assim, quem fala em ESG não deveria deixar isso de lado, mas muitas vezes deixa. Vamos lá, Gabriel, está contigo agora. Obrigado, Yuri. Obrigado, Enio, pela apresentação. Bom, até mesmo uma pergunta que eu acabei fazendo ali no chat, ela acabou sendo respondida já, mas eu tenho uma outra pergunta aqui. Quando a gente fala de empresas de Big Data, né, que detêm uma grande porção ali de dados das pessoas, e que elas simplesmente acabam disponibilizando uma consulta que você consegue fazer ali através de um número ou um simples nome da pessoa a justamente esses dados que elas detêm, né? Através de uma assinatura ali você já consegue esse tipo de informação. E como que você vê a atuação e a gestão do conselho dentro dessas empresas, dado o segmento delas serem muito mais sensíveis a esse assunto? Olha, é assim, eu vou responder a sua pergunta do princípio, quer dizer, muita gente acha que a LGPD e tudo isso que eu falei aqui é uma coisa que inibe ou impede as empresas de operar. Isso não é verdade, né? Uma empresa como essa que você acabou de descrever é uma empresa que pode operar perfeitamente dentro, né, da conformidade com essas regulações, desde que ela faça o que tem que fazer, né? Então, assim, eu diria para você, eu não sei se é isso que acontece, talvez não, mas o papel do conselho é cumprir a lei, né? Então, assim, quer fazer isso que você faz? Quer dizer, eu vou exemplificar. Uma empresa dessa de Big Data, que vende dados, que trabalha, que opera, etc., etc., e os dados que ela coleta forem consentidos, né, das pessoas das quais elas coletaram, ela pode fazer isso. Desde que se um determinado dono de um dado resolve tirar esse dado de lá, ela fizer isso, não tem problema nenhum ela em fazer isso, né? Só que para tudo isso acontecer, ela tem que criar um modelo de operação que permita que faça isso, né? E isso normalmente custa, né? Aí começa o balanço, né? E aí que entra advogados, e aí que entra a gestão de risco e risco legal, né? Uma coisa é você operar dentro da conformidade com a LGPD. A outra coisa é eu vou investir para fazer isso, outra coisa qual é o risco que eu corro se eu trabalhar mais ou menos pela metade. O papel do conselho
na minha opinião, é balancear esses pratos, né? Para que você articular com o jurídico. Né? Eu sempre digo, o LGPD tem que ter jurídico por isso, exatamente por isso. Quando eu não fizer, qual é o impacto? Né? Porque ninguém faz tudo, tá? Por quê? Porque para fazer tudo, às vezes tem custos que não são viáveis e correr risco faz parte. Né? E como é que você mitiga risco? Faz um seguro, etc., desde que você tenha a situação sob controle. Então, o papel do conselho é articular isso aí. Né? Mas articular com base em quê? Com base num modelo de governança construído. Eu acho que você fazer ou não fazer certas coisas, Gabriel, não significa que você não tenha que ter um modelo pronto. Você tem que fazer o modelo, olhar o que é necessário fazer, colocar tudo isso e agora vamos fazer o quê? Vamos fazer isso. A gente não vai fazer. Isso é um risco que a gente tem deste tamanho. Vamos fazer um seguro para cobrir com problemas. Isso é um modelo de governança. E o papel do conselho é zelar por isso. Né? É articular. Normalmente, se você deixar isso por conta da diretoria da empresa, não, porque isso custa, isso atrapalhar a minha operação, é overhead. Né? Agora, assim, para essa empresa operar, ela precisa estar minimamente conforme. Né? Sim. E como que você vê, por exemplo, a gestão dos clientes dessas empresas, né, os que fazem a suposta assinatura para ter essas consultas, na utilização da liberação desses dados? Como que a empresa consegue se proteger disso? Porque, eventualmente, não tem como ela olhar todos os Ótima clientes pergunta. ali, o que eles estão fazendo. Ótima pergunta. Quer dizer, por exemplo, alguém que usa, você está falando desse cliente que usa esses dados, que compra essas informações, é isso? Isso. Na verdade, eles são responsáveis também. Eles são, no fundo, eles são receptadores, né? Porque se a empresa que tem o Big Data e coleta esses dados, né, de forma não lícita ou não legítima, não é lícita, a palavra correta é legítima. Né? A coleta de dados é legítima se ela cumpriu a hipótese legal prevista, que no caso deveria ser consentimento. Né? Quem compra esse dado deveria pedir desse fornecedor uma declaração ou uma comprovação de que esses dados são legítimos, ou seja, do consentimento de todo, enfim. Isso existe, isso tem que fazer. Agora, de novo, volta ao problema original. Esse aí é até um que se eu estivesse trabalhando com uma empresa, fosse minha cliente, estivesse fazendo isso, eu ia dizer, não, isso aqui eu não abro mão. Porque, ou você tem o dado legítimo, ou você está pecando no princípio fundamental. É Né? segurança sua também, né? Claro, mas assim, o cliente ele deve exigir. Eu, quando tenho clientes que são usuários desse tipo de serviço, eu peço para eles exigirem. Quer dizer, são os contratos entre as empresas. Né? E hoje é muito comum. Na verdade, até falando para a Vera, quer dizer, muita gente às vezes procura a gente para tratar de LGPD porque alguém mandou. Né? Ou seja, alguém da cadeia mandou. Fulano, o que você faz de LGPD aqui? Aí o cara bate o telefone e escuta, tem alguém aqui me pedindo isso aqui, o que eu faço? Eu digo, você tem isso? Não. Então responde que não tem. Não, mas se eu responder que não tem, eu perco o cliente. Temos um problema. Enio, Então, eu acho É. que o modelo... Enio, nós temos 4 minutinhos aqui e o Giraldo tem uma pergunta ainda para fazer. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Enio, foi muito enriquecedor. A minha dúvida é como se trata de uma empresa onde a gente está no conselho e ela é operadora dos dados, mais especificamente uma empresa de cobrança, tá ok? E ela pega esses dados que recebeu do banco, ela é operadora e passa para enriquecimento de dados. Como é que se faz com esse enriquecimento de dados? Ótima pergunta. Um operador, né, por sua natureza, um prestador de serviço, ponto. Ela não é responsável por aquele tratamento. Quem é responsável pelo tratamento é quem botou aquele registro lá. Portanto, ela não teria autorização nenhuma para fazer enriquecimento de dados, a menos que o controlador assim faça. Logo, se para ela fazer enriquecimento para alguma coisa, o controlador tem que garantir isso, porque ela pode fazer isso. Para isso, o controlador tem que pedir autorização ou consentimento, etc., para que isso possa ser feito. Né? Ou seja, ou o consentimento ou outra base legal qualquer, mas a responsabilidade do tratamento de dados por um operador não é do operador.
tudo que ele fizer que não está no contrato dele, ele está sendo controlador. Ele até pode fazer, aí a responsabilidade passa a ser dele e ele deixa de ser operador naquela coleta e passa a ser controlador. Para isso, ele vai precisar justificar a legitimidade daquela coleta. Eventualmente, ele pode justificar isso como sendo, por exemplo, legítimo interesse para ele poder fazer o trabalho no interesse do controlador. Ok? É Que é justamente. Exatamente isso que é feito em vários tribunais. Nós temos, a empresa tem se defendido, dizendo é legítimo interesse para que eu possa cumprir o meu contrato com o controlador. Só que assim, não precisava chegar no nível da justiça para isso, ele podia ter feito isso antes. Né? Isso é que é conformidade. Quer dizer, na hora que eu vou fazer esse tratamento, se eu vou fazer. Quer dizer, se isso não é interesse, é interesse do controlador, e eu estou fazendo pelo legítimo interesse do controlador. Só que, muitas vezes, isso não é. Ele está fazendo isso por causa do controlador, não é por causa dele. Sim. Né? Porque o operador ele é corresponsável, ele não é responsável. Então, o Conselho já tentou pedir já para que o contrato, junto às instituições financeiras, tivessem isso, onde eles se responsabilizam por esse enriquecimento de dados. Os bancos se negaram, todos os bancos se negaram a colocar no contrato. É uma briga boa. Uma briga boboa, porque de novo, volta àquilo que eu falei lá no começo. Por isso que jurídico é importante. Né? Porque essa questão é jurídica, ela sai do técnico e do jurídico. Pela conformidade, pelo modelo de governança, pelas práticas, sim, tem que. Agora faz. Né? Obrigado. Nada, imagina. Enio, obrigadíssimo aí. Entrego para você fazer seu encerramento, aí você me devolve, por favor. Pois não. Primeiro, todo mundo ficou com as perguntas respondidas, quem perguntou, ficou faltando alguma coisa? Legal. Tudo então, assim, eu agradeço ao Celinte, ao Yuri, a Gislane, pela oportunidade. É um assunto que, se vocês perguntaram para mim se eu gostava disso, há uns 5 anos atrás eu detestava esse assunto. Né? Hoje eu até gosto, aprendi a gostar disso. Né? Eu ainda tenho muita dificuldade com a questão de convivência com a questão legal, porque é muito complicado, exatamente pelos motivos que o Giraldo falou. Né? Tecnicamente você deveria fazer, mas juridicamente é melhor não, e tem que ter muito jogo de cintura. Então eu agradeço a todos, eu espero ter contribuído nesse tempo que a gente tem para falar. Eu não sei se ficou gravado, vocês vão passar, pode passar, Gilane, meus dados para eles, se eles quiserem entrar em contato comigo, eu estou à disposição para bater papo, conversar. Alguns aqui eu conheço, outros não. Né? Então, eu só tenho a agradecer a todos pela audiência e pelas perguntas, pela participação, ao Yuri e a Gilene pela gentileza do Celinte de dar essa oportunidade para eu falar um pouquinho. Imagina, obrigado a todos. A gente agradece tanto a live quanto a Master sempre é gravada. Amanhã ela vai estar disponível no nosso canal de YouTube. O seu LinkedIn está aqui no bate-papo, né? E eu tenho certeza, né? E foi bom você ter falado isso. E se alguém da sala quiser falar desse assunto contigo em particular, só chama você, que eu tenho certeza que você vai ter todo o prazer aí de investir todo o tempo possível para poder explicar a LGPD para a turma. É o objetivo desses encontros, gente. A gente crava em 30 minutos, crava em 45, mas é justamente para fazer o link de vocês para quem está apresentando e depois, num papo privado, estender o assunto. Então, assim, muito obrigado aí pela presença de vocês. Semana que vem a gente está junto num formato Live 30 e a gente vai fazer o lançamento aí do programa SEC, que é o Programa de Secretaria de Governança, né? E aí eu vou mudar de lado, né? Falei para vocês, agora eu vou ser entrevistado finalmente, depois de quase 2 anos fazendo Live 30, eu vou ter o prazer de estar do outro lado da cadeira aqui. Quem vai me entrevistar vai ser o Gaspar. Então, gente, brigadíssima e bom resto de noite, né? E a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Um abraço. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa Obrigado noite, a todos. pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado, Luiz. Obrigado.